Gente, acho que hoje eu vou fazer a live no lugar da Adriana. O que vocês acham? O nosso tema hoje é consciência emocional. Você tem consciência emocional? Você sabe o que é consciência emocional? Pois é. Vamos esperar as pessoas entrarem aqui para a gente começar essa nossa live. Muito bem, vamos esperar. Não tem ninguém ainda? Não, tem quando alguém? entrar, você fala. Aí você vai falando, fala, ó, esperar entrar aqui, não se assustem, vamos entrando, que eu já explico. Não tem ninguém ainda, bem. Já não começou ainda? Começou? É, o pessoal demora um tempinho pra entrar. Pra mim parece que não começou ainda. Não? Começou sim. Agora sim. Olha lá, Wesley Santiago, seja bem-vindo! Vanessa Araújo, a mais perfeita Amada. dessa live! A que mais trabalha para essa live existir. Por favor, abaixe os celulares nos bastidores, tá? Desculpa. Isso, vamos acenar. Acenar para Wesley Santiago, Vanessa Araújo. Gente, sou eu que faço tudo isso, tá? Nos bastidores. Viu? Enquanto a nossa mentora tá aqui conversando com vocês, eu tô respondendo. Então, me valorizem. Mandem oi pra mim, entendeu? Vamos lá, gente. Vamos entrando, vamos entrando. Geralmente o povo entra meio de 5, meio de 10, né? E aí, tem gente? Ninguém ainda. Mas a gente espera, tá, pessoal? Vamos lá, gente. Vocês vão me deixar sozinha hoje? Só porque sou eu? Pode ser, né? Pessoal, ainda nisso. Gente, eu não vou falar oi pra ninguém. Tipo assim, oi, bem-vindo. É, eu tentei, ó. Quer ver? Ó, eu vou sentar Ismael, ali. seja muito bem-vindo. Isso aí, eu vou acenar pra você. Peraí. Ai, meu Deus. Fazer as duas coisas não é comigo. É, então. Vamos lá, Consciência, gente. consciência, Cadê né? o povo de Cambuí? Consciência. Ah, não. O povo de Cambuí não entrou. Eu vou ter que interromper essa live no meio do caminho pra falar oi pro pessoal. Vamos lá, gente. Vou mandar aqui pros meus pessoal tá pegando almoço contatos. ainda. Vou mandar pros meus contatos para o pessoal entrar. Vai ficar gravado depois, né? Vamos lá? Lê! Seja bem-vinda, meu amor! Live é comigo também, entendeu? Vamos ativar a consciência da Vanessa, que ela tem que mandar mensagem pra todo mundo. Eu agora. vou ativar a minha consciência que eu não sou a mentora, tá? Então eu vou dar lugar à mentora, viu? Mas eu vou falando oi pra vocês, tá bom? Um beijo. Linda é você, Lelê! Olá, pessoal! Olá, o pessoal tá entrando. Olha, a Toninha acabou de entrar, que a Vanessa acabou de sair, a Toninha entrou. Você só entrou porque ela saiu, né? Fala a verdade, Toninha. Fala, não, quero falar com a Adriana, né?
Olá, pessoal, seja bem-vindo, mulher. O Ismael também aqui, os homens também, ó, marcando presença aqui na minha live, hein? Lembrando que a live não é só para mulheres, a live é para todo mundo que quer ativar aí a consciência. Hoje eu vou ajudar vocês a ativar a consciência, hein, gente? Para você que quer entender um pouco mais de inteligência emocional, né? Então entra também, homens também, quer entender um pouquinho mais desse universo da mulher, o que é ser mulher, como lidar com a minha mulher. Tudo bem, Toninha? Então, para você, homem também, que quer entender um pouquinho sobre a mulher, eu vou entrar que eu tenho umas dificuldades ali com a minha mulher de entender ela, então venha aqui também para a live, que você vai ter muito direcionamento, muito conhecimento, muita diversão também aqui, né? Que a gente brinca bastante, a gente conversa, a gente fala sério, mas a gente também sabe ser divertido e sabe brincar também, né? Porque a vida é isso, né, gente? Tem que aprender a sorrir, aprender a brincar. Olha, hoje eu estou linda aqui com a minha maquiadora oficial aqui do lado, tá sempre me arrumando aqui minha imagem. Disse que eu faço tudo, não disse? Ela faz mesmo. Obrigado, Toninha. Obrigado por você estar aqui. Pessoal, vou começando aqui. No entanto, eu sei que a gente faz a live agora no meio-dia. Agora é hora do pessoal parar pro almoço. Aí até descer pro refeitório, ou ir pro restaurante, ou pegar a marmita ali, ou pra esquentar. Então eu tô falando aqui, mas deixa ligado aí. Entra aí, deixa ligadinho aí, você está escutando, tá bom? Depois você volta pra me ver aqui, que eu vou estar acenando, vou estar falando com você. Então, ó, o Wesley acabou de entrar. Wesley, seja bem-vindo. Esse garoto aí, ó, novinho, mas garoto já com IE. Fala que é o meu garoto IE, com inteligência emocional. Ele gosta de inteligência emocional, né, Wesley? Acena aí. Você gosta, tá sempre antenado, bacana, viu? E é nova, novinho, hein? Foi 21, 22 anos, assim, mais ou menos a minha faixa etária, assim. Mas, o Lelo veio aqui no estúdio, mas não, já foi, né? Já foi um dia, mas tudo bem. Mas eu já passei, então eu sei. Vamos começar hoje? Falar sobre consciência. Enquanto isso, nós vamos tocando aqui, o pessoal vai entrando, eu vou sempre, olha, eu gosto de sempre começar a live falando, mas eu sempre volto ali, dou um contexto ali do que eu já falei, porque é o pessoal que tá entrando, tá? Eu entendo essa dificuldade de entrar depois, então nós vamos estar recapitulando ali alguma coisa que eu falei, ok? Então vamos falar hoje sobre consciência. Na verdade o tema hoje é consciência emocional, mas eu vou falar no modo que abrangente assim na questão da consciência, tá? Falando ó, tá aqui com o meu... Ó, produção aqui maravilhosa, né, gente? Aqui, ó. Fui eu que fiz também. A Vanessa, eu também. A gravação aqui, ó. Então vamos lá? Tô me sentindo no programa da Oprah, né, gente? Aqui, ó. Mas aqui, sabe por que isso aqui? Isso aqui é minha pauta pra vocês, tá? Porque, ó, lembra que eu falei? Toda live, ela é estudada. Olha que bacana. Não entro aqui, a Adriana entra lá só pra falar com a gente. Não, a live aqui, ó, ela tem pauta, ela é estudada, ela é formatada por mim pra trazer conhecimento, pra trazer o dinamismo, pra trazer também aqui, ó, ao vivo, como você tá fazendo ali uma reflexão, um exemplo. Então, olha só. Pensando bem, a Adriana faz lives com conteúdos, faz live com direcionamento, posicionamento, tá? Que é o meu trabalho, que é o que eu faço pra vocês, tá? Eu não venho aqui fazer uma live, oi, só pra saber, como é que tá o mundo, como é que tá você, mas sim pra te ajudar no dia a dia. Então vamos começar a falar sobre consciência. O que é consciência? Consciência, você dá um Google lá no dicionário, hoje não tem mais dicionário, né, gente? Dá um Google, por isso que a gente fala dar um Google. Você vai dar um Google lá na consciência, vai resumir pra você lá que é a capacidade de perceber a realidade tanto interna quanto externa. Ok? Isso é consciência. Que bacana, Adriana. Sim, mas vamos fazer na prática, simplificando? Simplificando, quando você está ciente dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, isso é uma consciência. Quando eu tenho a ciência dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Isso é a consciência. Então, por que a gente fala muito nos treinamentos que a gente ativa a consciência primeiro? Porque você tem que perceber, entender o que está acontecendo com você. Principalmente interno, né? Internamente. Depois o externo, o que você quer mudar no externo. Primeiro a gente percebe quais as dificuldades que eu tenho no interno, que eu não tá me dificultando a fazer alguma coisa no externo, no mundo ao meu redor, na minha vida, que eu não consigo fazer ou executar por conta de algo interno. Val acabou de entrar, Valquíria, pessoal, entrando aqui, ó, recapitulando, nós estamos falando de consciência hoje, tá? Consciência emocional. No entanto, a consciência de um modo geral, que a consciência é, simplificando, que eu acabei de falar agora há pouco, que é quando você está ciente dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Isso é consciência, né? Tem pessoas que, Adriana, mas nossa, dá pra viver assim sem essa consciência? Sim. Tem muita gente que vive sem essa consciência. O que é essa consciência? Tem muita gente que não consegue entender
ali nem os seus pensamentos, nem os sentimentos, principalmente os sentimentos. Muitas pessoas não conseguem compreender e entender os sentimentos, né, o que ela está sentindo ali naquele momento, e nem como agir. Porque assim, se você não entende o que você está pensando ou os seus sentimentos, você não consegue fazer o quê? Você não consegue agir na tua vida. Você não consegue transformar. A gente fala muito em transformação. Eu quero essa tal de transformação, né? Que a gente faz metamorfose, as mulheres me mandam, eu quero me transformar, como que eu faço isso? Por isso que a gente fala que tem um passo a passo, né? Para o seu processo de transformação. Eu falo que o primeiro passo, nós vamos falar desses passos da transformação. O primeiro passo é a consciência. Primeiro a gente ajuda no processo a ativar a consciência, ela entender o que está de errado dentro dela e o que está de errado fora, no externo também. Porque se está errado aqui dentro, obviamente, aqui fora vai estar tudo errado. Porque tudo parte daqui. Lembra? De dentro para fora, tudo parte de você. Tudo parte do teu pensamento. Então a gente vai trabalhar muito sobre essa questão da consciência, tá? Que a consciência tem a ver com o pensamento e os sentimentos. Então a gente vai trabalhar o pensamento. Vamos falar como... Pessoal, vai entrando que a live tá muito bacana hoje. A live é consciência. Vamos ativando a nossa consciência agora, né? Que você precisa de direcionamento, você precisa de conhecimento. Olha, fator principal de você ativar a consciência é você entender que você precisa de direcionamento, você precisa de conhecimento, né? Ferramentas para você trabalhar, porque não adianta só ativar a consciência. Depois que você ativou, uma vez ativada, você vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso, não é verdade? Ou você vai só ter a consciência do que está errado com você e na tua vida e não vai fazer nada. Então aí é o segundo passo. Aí eu falo, tem outros passos a ser dado. Sim, não é fácil mesmo. Tem muitos passos a ser dado, né? Muitos passos mesmo para tal transformação, para você realmente conseguir fazer algo aqui fora na tua vida, você conseguir um comecinho ali a mudar alguma coisa. Primeiro você tem que mudar dentro de você, ativar essa consciência. Alguém aí, gente, coloque pra mim, gente, vai escrevendo. Eu tô aqui na live para interagir com vocês. Alguém tem dificuldade de entender os pensamentos e os sentimentos? Alguém tem alguma dificuldade com essa aqui? Eu. Ela tem mesmo, gente. Mas a sorte dela, só qualquer. Sorte dela é que ela vive aqui, praticamente 24 horas com a mentoria. Com a mentora. Eu aqui novamente! A sorte dela é que ela vive com mentora do lado, então isso facilita, não facilita bastante? Muito. Facilita muito a vida, porque toda vez que ela dá um desequilíbrio ali, eu já tô ali, já tô ali. Então a mesma coisa eu tô fazendo com vocês aqui. Na verdade não é só ela, vocês também. Olha que bacana, mas você também tem essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui com direcionamento. Eu estou aqui, estou aqui agora, podem colocar aí dúvidas, coloca aqui, perguntas. Adriana, como que eu faço isso? Minha consciência, eu não tenho um entendimento ali do que eu estou pensando. Porque tem gente que tem que estar no equilíbrio ali, né? Entre o pensamento e entre o sentimento. Porque tem gente que pensa, por que você tem que estar no equilíbrio com o pensamento e o sentimento? Porque tem gente que pensa um monte de coisa. Sabe aquele pensamento? Eu quero fazer um monte de coisa da minha vida. Aí vai lá e não consegue fazer nada. Aí o sentimento acaba acontecendo o quê? O sentimento acaba, você tá no emocional ali, acaba caindo o nível emocional, porque você tem um descrédito, digamos assim, com você, né? Que você pensou tanta coisa, aí depois você vai começar a pensar no negativo. Mas eu não consegui fazer. Mas eu não consegui me tornar a mulher que eu queria, o homem que eu queria. Mas eu não consegui colocar em prática. Eu sonhei, eu pensei que eu ia conseguir fazer isso, não fiz. Então, geralmente, quando você pensar algo que seja positivo ou bom para você, então você já tem que depois ter o outro passo, que é o planejamento, que é o planejar, ter as metas, como você vai chegar a isso, para você não se descredenciar. Olha que interessante, né? Para você não perder a credibilidade em você mesmo. Porque a partir do momento que você quer algo e você não chega lá, você não corre atrás, você acaba perdendo esse vínculo com você. É uma quebra de vínculo. Olha que reflexão, né? Então, pessoal, vamos entrando, vai colocando aqui, vai colocando perguntas, dificuldades que vocês têm para essa questão de consciência, o que é a consciência. Muita gente tem essas dúvidas, né, do que é essa tal consciência. Adriana, mas eu tenho ciência de o que está errado na minha vida, então você já tem a consciência ativada. Só você não tem o quê? Você só não tem as outras ferramentas para trabalhar com essa consciência já ativada. Que eu disse que tem 2 processos. Que a pessoa que não tem a consciência, boa tarde, tudo bem? Querida, seja bem-vinda à nossa live de consciência emocional. A consciência no todo, a consciência emocional, vamos chegar lá. É quando você tem já a ciência de tudo que você precisa fazer dentro de você e fora do que você precisa trabalhar, e você precisa do outro passo, né? Que é o passo a passo para chegar no seu processo ali de transformação, de superação, de sucesso. Então você precisa dos passos. Não tem outro caminho, gente.
Não tem outro caminho, é o passo a passo. Passo a passo você consegue chegar lá. Mas olha, hoje nós vamos falar sobre a consciência, depois a gente vai falar sobre outros temas, né, para você chegar lá. Nós já falamos em lives passadas da escalada para o sucesso, né, se você ter o propósito ali, né, saber definir as suas metas, planejamento. Então aqui a consciência também tem muito a ver com tudo isso. Na verdade, todas as lives que eu faço, os temas são tudo interligados, né? Se for, por que interligados? Porque são temas importantes para a nossa vida. Para a gente acelerar situações na nossa vida, cenários, a gente precisa ter a consciência de tudo isso. Olha que bacana. A consciência de tudo isso, do autoconhecimento, do autocuidado. Então a consciência, olha como a consciência. Danilo, seja bem-vindo à nossa live. Olha, pessoal que está entrando agora, já sentou, já está ali com o seu almoço. Então, ó, vamos só ouvir, vamos só curtir a live aqui. Também, ó, interagir comigo aqui, acenar, mandar perguntas, ok? Então, olha, a gente está falando aqui, Danilo, da consciência. Né? O Danilo sabe muito bem como é importante, né, Danilo, ter essa consciência sobre nós, sobre o que está acontecendo dentro da gente, mas também no externo, sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Quando eu falo o mundo ao nosso redor, quer dizer que é o mundo que você vive, que é os contatos que você tem, os relacionamentos, os cenários que você está. Eu não estou falando do mundo lá do outro lado do mundo, não. Que o outro lado lá que está acontecendo lá no Japão, por exemplo, não tem nada a ver com você. Eu falo que as pessoas estão muito antenadas o que está acontecendo no mundo lá fora, no geral, e esquecem do teu mundo. As pessoas estão vivendo no mundo dos outros e esquecendo o teu. O que é o teu mundo? O teu mundo é a sua vida, é os seus relacionamentos, é os lugares que você frequenta. Esse é o teu mundo. Não lá no Japão, você viu lá o que está acontecendo com o fulano lá? Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver. Ter a notícia, ter o conhecimento que está acontecendo em outros lugares é maravilhoso. Óbvio, é mais conhecimento para você. Você está sempre antenado, mas não tem nada a ver com a tua vida. Tem? Tem a ver com a tua vida que está acontecendo lá na Europa, por exemplo, com alguém que está lá? Não, tem a ver com a tua vida aqui ao teu redor, que é o que está acontecendo no seu dia a dia, no seu trabalho, dentro da tua casa. Então você tem que estar bem prestando atenção nisso, do teu mundo. Não é o mundo que eu gostaria de viver. Sabe, eu vejo muitas pessoas falando, mas esse não é o mundo que eu gostaria. Mas eu fico pensando, será que ela está falando o mundo dela ou o mundo geral? Porque o mundo dela, ela cria. Por exemplo, eu vivo no mundo que eu desejo. Sim, porque é o mundo que eu criei, é o meu mundo ao meu redor. Né? Mas você viu, eu não gostaria de viver nesse mundo que tem guerra não sei aonde. Sim, infelizmente existe tudo isso ao redor do mundo no geral, mas o meu mundo eu crio. E quanto mais você aprender a criar o seu cenário, o seu mundo, vai ficar muito mais fácil, mais positivo, muito mais fácil de você trabalhar a tua vida, de trabalhar as suas metas, aonde você quer chegar. Tá vendo? Você vai ter menos preocupação com o mundo no geral e vai ter mais preocupação com o teu mundo. Então vamos começar a pensar sobre isso, né? Voltando a falar da consciência, né? Você tem a noção, se você conseguir ativar a tua consciência para tudo que está acontecendo ao teu redor, na tua vida, o que pode acontecer de diferente? Porque ativando a consciência na tua vida, você consegue refletir melhor sobre tudo, somente do mundo ao seu redor. Tá vendo? Que nem eu acabei falando. Tenha consciência que o teu mundo é o teu cenário, é o que você vive ao seu redor. Não tem nada a ver com o mundo externo, com o mundo no geral, né? O que está acontecendo lá do outro lado do planeta. Então você não tem nada a ver com o mundo no geral, você tem a ver com o teu. Então olha a reflexão. Ativando a consciência, você tem ciência do quê? Que o meu mundo é a minha vida. É tudo que me cerca, é tudo que está ao meu redor. Então você ativando essa consciência, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar o mundo ao seu redor. Olha que bacana. Você vai ativar a consciência, você vai trabalhar você. Vai trabalhar você, o teu mundo, a tua vida. Então, primeiro passo aí, ó. Eu falo que a primeira bonificação que você tem é ativar a tua consciência. Primeiro bônus. Segundo, você começa a fazer escolhas mais assertivas. Não é fato? Quando você ativa a consciência do que está errado na tua vida, ou dentro de você, das suas atitudes, que você está agindo de errado, por exemplo, em relação a alguma situação, a pessoas. Então, quando você ativa essa consciência, você começa a fazer escolhas mais assertivas para você. Né? Você começa a nichar o que realmente é importante, o que realmente você quer fazer. Sabe aquela pessoa que quer fazer 1000 coisas, mas acaba não fazendo nenhuma? Então não faça 1000 coisas. Faça apenas o que você se propor a fazer, que seja, seja fácil de fazer, que você consiga fazer. Porque não adianta você nichar ali, 1000 coisas para fazer e você não faz. Por exemplo, pauta do dia. A gente tem que colocar a pauta do nosso dia que a gente vai fazer, a gente tem que cumprir essas metas. Né? Então eu coloco no meu dia sempre coisas que eu vou cumprir, que eu sei que eu vou conseguir cumprir, se eu me dedicar. Obviamente, se eu cumprir, legal, aí eu vou ter espaço para mais coisas. Mas nunca coloca coisas no seu dia, ou no seu mês, ou no seu ano, que você não vai conseguir cumprir. Sabe, aquelas metas que não dá para cumprir?
que você sabe no fundo que você não vai conseguir. Então, geralmente, eu coloco minhas metas, coisas que eu vou conseguir naquele momento. Não adianta eu ter uma meta que eu vou demorar 5 anos para chegar lá e eu querer cumprir agora. Olha como é importante saber fazer escolhas, entender essas escolhas, ter essa consciência. Porque tem gente que pensa, não, essa consciência é importante. A consciência de metas na nossa vida, para a gente projetar e executar, é muito importante. Porque muita gente se perde no meio do caminho por conta disso. Porque não ativou a consciência ali de que ela precisa estar sempre antenada com ela, sintonizada com ela mesma, para poder executar tudo aquilo e não consegue, depois ela fica frustrada, que é onde entra a frustração. Olha aqui as palavras difíceis ali, duras, né, para a nossa vida. Maria, pessoal, vocês estão entrando, sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa live. Estamos falando de consciência. Vamos voltar lá a recapitular? Para quem entrou agora, consciência, o quanto é importante a gente ter consciência das coisas na nossa vida. Que é assim que tem muita gente que não tem essa consciência, ou não quer ter, prefere não ativar. Mas a partir do momento que você ativa a consciência na tua vida, que é o primeiro passo, que eu falo que é o primeiro passo da escalada ali do sucesso, da escalada para você conseguir chegar no cenário que você quer, ser a pessoa que você tanto sonhou, determinou para você. Então começa com a consciência de tudo que está ao seu redor, que a gente está falando do seu mundo, né? O seu mundo não é o geral, está acontecendo lá do outro lado do mundo, ali no Japão, outro país, é aqui, é o seu mundo, é o seu relacionamento, e nem no país aqui também, estou falando o seu mundo é ao seu redor, é onde você vive, as pessoas que você se relaciona, a tua família, seu trabalho. Então vamos pensar nisso? Pensa primeiro neste mundo que é o teu, porque a partir do momento que você estruturar ele, você vai ver como fica tudo mais fácil os outros, né? Tudo lá fora, fica muito mais fácil, porque o teu mundo está estruturado, o teu mundo está ali equilibrado. Então os outros lá fora, qualquer cenário que você entre, você vai estar super tranquilo, você vai estar bem. Né? Eu costumo dizer isso, qualquer local que eu esteja, mesmo que seja um local desconfortável para mim, eu vou estar bem. Porque eu estou muito bem comigo mesma, primeiramente, e estou bem com o mundo ao meu redor, que é o mundo que eu convivo. Lu, seja bem-vinda, querida. Lu estava no médico agora há pouco, voltou correndo, entrou na live. Olha, Lu, seja bem-vinda. Lu, querida, trabalha comigo, me ajuda muito, meu braço direito, esquerdo, fala que é tudo ali em casa. Lu, seja bem-vinda. Olha, live é para você também, Lu. A gente está falando de consciência. Embora a Lu trabalha lá comigo, fica comigo muito tempo, tá lá, ela escuta muito também, gente. Ela está muito presente nesse mundo aí de inteligência emocional, de mentoria, participou de muitos treinamentos. Então, Lu, a gente está falando de consciência, o quanto é importante a gente ter a consciência de tudo o que acontece, não só no nosso interno, como no externo também. Porque a partir do momento que você ativa a consciência, já é o primeiro passo para você fazer o quê? Você consegue refletir melhor sobre o mundo que te cerca, sobre a tua vida, na verdade, né? E você consegue fazer escolhas mais assertivas para você, quando você ativa a consciência. É lógico que você ativar a consciência que você precisa mudar na tua vida. Então, ó, os cenários que você quer estar, como você quer se posicionar, com como você quer viver, né? Quais as suas metas, seus planos. E outra coisa importante, você quando ativa a consciência, você entende melhor o que é a moralidade. O que é moralidade, gente? Moralidade é o que define o certo e o errado. Olha que bacana, você está dentro da moralidade. As pessoas hoje se termo moralidade como uma coisa ruim, né? Não é. A moralidade é entre o certo e o errado. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você. Quando nós temos consciência do nosso relacionamento com Deus, por exemplo, dos ensinamentos de Deus, o que Ele nos ensinou, logo nós entendemos o que não devemos ou não fazer. Olha que interessante essa reflexão. Isso é consciência. Por quê? Eu estou te falando isso? Porque a questão da moralidade, o certo e o errado. É certo roubar e matar? Não, porque nós vivemos dentro do que Deus nos ensinou, dos ensinamentos. Então isso é moralidade. É quando você está dentro da moralidade do certo e do errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Pensa, mas o que é certo e o que é errado? Você sabe, nós sabemos. Isso é moralidade. Eu vivo dentro da moralidade. Porque eu sei o que é certo e o que é errado fazer com a outra pessoa. É certo fazer bullying, é certo agredir, é certo maltratar? Não. A gente sabe. Isso é moralidade, o certo e o errado. Correto? Então olha que bacana. Ativando a consciência, você já tem ciência de tudo isso. Tá? É o primeiro passo. E tendo ciência de tudo isso, sabe o que isso faz na tua vida? Sabe os aspectos, o que faz ali na sua vida?
transforma totalmente a tua vida. A tal transformação que todo mundo quer tá aí. Tá aí nesse primeiro passo. Porque através dessa consciência você consegue entender o que você gosta, o que você quer pra tua vida, o que você não aceita, os seus limites. Aí sim, depois de ativar e você saber tudo isso, aí você tem que começar a colocar em prática. Aí é numa outra live que a gente vai colocar em prática, ok? Que a gente vai trabalhar sobre isso também, nesses passos. A gente vai no passo a passo aqui na live. Deu pra entender, pessoal? Vai falando comigo aí, ó, a cena aí. Fabi, minha prima, acabou de entrar. Oi, querida. Sandra, Tudo bem? Ó, tá faltando minha outra prima aqui que entra toda quarta também. Seja bem-vinda, Fabiana. Tudo bem com você? Olha, o pessoal que tá entrando agora, vou estar recapitulando o que nós falamos até agora, o pessoal aí, né? De consciência. A gente tá falando de consciência, né? O tema é consciência emocional, mas estamos falando da consciência no geral. Que a consciência no geral, o que significa? Que é a capacidade que você tem de perceber a realidade tanto interna quanto externa na tua vida. Né, os cenários que você se coloca, o que você quer pra você, como você quer agir. Tudo bem, querida? Né, através dessa consciência do que tá de errado ali na tua vida, dentro de você, o que não tá legal, quando você ativa essa consciência, você consegue já ter ali um norte. Digamos que você já tem um mapa na mão. Né? A consciência é o mapa desenhado. Que é o mapa que você vai ter que fazer o quê? Através de tudo que você colocou ali desenhando no mapa, que você precisa agir na tua vida, mudar, aí você consegue depois ir nos outros passos, de como fazer isso. Né? A gente vai trabalhar na outra live de como fazer isso. Após ativar a consciência, como fazer as coisas acontecerem na sua vida. Nota aí, Vanessa, a próxima live é de como fazer as coisas acontecerem na sua vida. Tá? Ok? Como destravar. Próxima live, o destravar. Nós vamos destravar. Tá? É como você consegue mudar assim rápido, ali a forma, lógico que a transformação demora um tempo, é um processo. Nós não estamos falando da transformação num todo. Eu estou falando como você começa ali a destravar algumas coisas. Nós vamos destravar, na verdade, o destravar semana que vem, mas destravar primeiramente interno, tá? Nós vamos destravar aí dentro. Então nós vamos fazer uma live na semana que vem, na quarta que vem, sobre isso. Eu vou te ajudar a destravar algumas coisas aí dentro de você. Tá? Através da consciência ativada. Nós estamos ativando a consciência hoje, né? Pensa aí, tem esse momento aí de reflexão com você. Pensa agora, neste momento, para você ativar a tua consciência agora, nesse momento. O que... Eu vou fazer algumas perguntinhas para ajudar você a destravar essa consciência. Ok? O que eu não gosto em mim? O que eu não gosto na minha vida? O que eu gostaria de mudar? Como? Né? Eu quero que mude isso. Porque se depender de outras pessoas, a gente tem que entender também que a mudança, a consciência tem a ver com a gente. Não tem a ver com a outra pessoa. Olha que interessante. A consciência tem a ver com a nossa consciência. Ah, mas eu queria que o fulano mudasse o comportamento dele comigo. Você vai conseguir? Que ele faça isso? Você vai conseguir fazer isso? Porque não é você, é o outro. Ah, eu queria que o outro deixasse de fazer isso, eu queria que o outro... Então nunca pense no outro, eu tô falando de você agora. Tá? Agora é interno, não tem a ver com a outra pessoa. Quando a gente fala de inteligência emocional, de consciência emocional, tudo que envolve emocional, tudo que envolve trabalho, ressignificar, transformação, eu estou falando de mim. A gente está falando da gente mesmo. Estou falando do outro. Como que eu vou pensar em transformar o outro? Ah, André, mas eu queria tanto mudar o meu marido, eu queria que ele fosse diferente. Você não é capaz disso. Ninguém é capaz disso. Na verdade, o que eu faço aqui, eu não transformo pessoas. Eu direciono pessoas à transformação. É diferente. Olha, você entendeu? Que já perguntou, Adriana, vou vir aqui você me transformar. Não, eu não vou transformar você. Em nenhum momento eu disse que eu transformo pessoas. Eu ajudo no direcionamento para que ela se transforme. Eu ajudo em posicionamento, ajudo a ativar a consciência, né? Ajudo ela a entender o lugar dela no mundo, os caminhos que ela pode seguir, desde que ela queira, a escolha é sempre dela. E a gente trabalha muito a questão do respeito, que a escolha é sempre da pessoa. É o que ela quer para a vida dela. Ah, é certo ou errado? É ela que vai avaliar. Lembra da melhor escolha? Você vai avaliar o que é melhor para você. Gente, vou trazer uma coisa legal aqui. Que a gente também, eu sou também cultura, né? Vamos trazer alguns aspectos da consciência. Estou falando aspectos físicos. Olha que interessante. Por exemplo, a gente fala muito da consciência meio fica no ar, né? O que é essa consciência? Vamos falar dos aspectos físicos. Funcionamento do cérebro. A consciência, obviamente, que ela parte da nossa mente, do funcionamento daqui, né?
Atividade, eu vou falar da atividade física no cérebro da consciência. As partes envolvidas. Olha, quando a gente trabalha a consciência. Córtex pré-frontal, córtex cingulado e tálamo. Esses três a gente aciona aqui, ó, no funcionamento do cérebro, quando a gente ativa a consciência. Olha que bacana, quando a gente trabalha a consciência. Rafa, seja bem-vinda! Estamos falando de consciência. Acabei de falar aqui, ó, dos aspectos da consciência no físico. Como trabalha processo físico também. É o processo que integra informação e experiências. Olha que interessante. Lógico que a gente aciona a mente. Eu estou falando quando trabalha aqui. Você trabalha a informação e as experiências. Ou seja, que você passou. Né? Quando a gente vai tomar consciência. O que é informação? Informação é quando você ativa a consciência, você pensa no quê? Primeiro você pensa no cenário que você quer mudar. Né? Você tem a consciência do cenário. Eu quero mudar, que eu sou muito tímida. Eu não consigo falar. Eu não consigo destravar, não consigo me relacionar, porque eu não tenho essa comunicação. Isso é informação. Agora, a experiência. Aí você vai buscar os sentimentos que você tem diante desse cenário. Olha que interessante. Quando você tenta se relacionar com alguém, que você fica travada, você não consegue se entregar, não consegue confiar. Olha que a Toninha está dizendo, está sem som. Olha, vocês não estão escutando a gente? Não estão me escutando? Pessoal, faz um joinha aí quem está me escutando. Alguém? Todo mundo está escutando? Não, tá normal aí, né? Toninha, dá uma olhadinha aí se é no seu. Voltou? Legal. Pode ter, às vezes é alguma coisa de conexão, né? Com você aí, mas já voltou? Som voltou. Perfeito. Todo mundo aí? Gente... Marlene, seja bem-vinda à nossa live. Pessoal, vocês que não escutaram o som, vou voltar aqui, tá bom? Vou voltar aqui na outra, da questão do aspecto da consciência. Nós falamos da parte do cérebro, onde ativa, né, a consciência, e estamos falando agora de interconexão. O que é interconexão? Que é o processo que integra informação e experiência. Vou explicar o exemplo. Legal, voltou aí, né? Um exemplo para vocês entenderem o que é interconexão. É quando conecta a informação à experiência que você viveu. Por exemplo, olha, eu sei que eu tenho um problema, você vai puxar lá na memória. Eu tenho um problema de me comunicar. Toda vez que eu reúno pessoas, eu não consigo falar, eu fico travada, logo vem a experiência. A informação com a experiência. Você vai lembrar daquele momento, o que você sentiu, você está travado, o porquê. Aí você vai ter as respostas ali que você precisa. Por que eu não consigo me comunicar? Dentro de mim. Será que eu sou muito tímida, introvertida, eu não consigo? Falta... Você sabe a resposta, todo mundo sabe. Ou falta conhecimento para mim me comunicar. Vou contar um exemplo aqui muito rapidão. Uma vez eu fui num jantar com meu esposo, logo quando a gente foi convidar os nossos padrinhos de casamento. Eu fui convidar os nossos padrinhos. Só que era um casal muito estudado, muito viajado. Na época eu não tinha conhecido a Europa ainda, que depois eu acabei indo para lá, fiz um tour, mas eu não conhecia lá. Então nós fomos nesse jantar, e no jantar eu me senti totalmente ali desconectada, eu me senti totalmente ali fora, porque eles começaram a conversar, e meu marido... Obviamente é um homem viajado, porque ele foi atleta, então ele conhece muitos países, morou fora há muito tempo. Então ali começou um papo ali na mesa, que eu estava totalmente desantenada, eu estava totalmente pra dentro, que eu não conseguia falar. Mas por quê? Não é porque eu tinha problema de comunicação. Porque eu sempre conversei muito bem com as pessoas, eu não tinha vergonha disso, de conversar não. Mas faltava o que para mim naquele momento? Faltava conhecimento e experiência. Eles estavam falando da Europa, da Itália, e como que eu ia falar algo que eu desconhecia? Eu nunca tinha ido, eu não conhecia lá o clima, ele estava falando do clima agradável, e eu ali totalmente deslocada, né? Porque eu não tinha esse conhecimento. Mas não é só de ter ido, porque talvez não era só eu nunca fui, mas talvez se eu tivesse mais informações sobre o local, não é verdade? Que eu poderia até não ter ido para a Europa, não poderia ter ido para a Itália, mas eu poderia ter mais informações.
Poderia ter mais conhecimento sobre lá, do clima. Então hoje, por isso que eu falo que é importante a gente estar sempre estudando, sempre lendo, sempre se antenando com os locais, cultura. Que nem hoje eu adoro arte, eu conheço alguns artistas. Vinho, também tentei estudar ali um pouco de vinho. Hoje eu já conheço alguma coisa de algumas vinícolas que eu visitei. Então a gente vai, mesmo se eu não tivesse ido. Mas tem muitos locais que eu nunca fui, mas eu já estudei sobre o local. Olha que interessante. Sim, porque o conhecimento ninguém te tira. Você não precisa pisar lá para você ter um conhecimento dos pontos turísticos do local, né? Olha, eu pesquisei, olha, muito bacana isso, embora nunca tenha ido, mas eu conheço o local, né? Estudando através de... Porque hoje a informação está na ponta da mão, né, gente? Hoje a gente pega aqui, ó, dá um Google aqui, ó, dá um play, você tem informação na ponta da mão. Eu adoro muito programas, sabe? Tem um programa que eu adoro, Brasil Visto de Cima, fala todo... Eu não conheço, tem muitos lugares do Brasil que eu não conheço, mas por conta desse programa, eu conheço, sei de tudo. Somente tem programas também de aquelas pessoas que fazem, né, Vanessa, o programa que vão com a mochila e vão em vários locais. Tem um outro também que eu adoro, um rapaz que ele viaja o mundo, aí ele vai mostrando os lugares de Jerusalém, mostra os lugares. E é legal que ele tá lá vivendo. Sabe o que é legal nesse programa? Ele mostra o sentir, né, Vanessa? Ele tá lá, olha aqui, ó, tô pegando aqui, olha, bacana. Então a gente acaba sentindo também. É como se ele estivesse lá, pegando, né? Porque o apresentador tem muito apresentador que tem esse dinamismo de fazer você sentir até o gosto da comida. Ele tá provando lá, nossa, ele tem um sabor assim, um aroma assim. Você não precisa experimentar para saber. Olha que bacana, né? Então, fica a dica aí, ó. Pessoal entrando, tudo bem, querida? Kel Silva, seja bem-vinda. A Catherine também, de Curitiba. Olha, seja bem-vinda à nossa live. Daqui a pouquinho nós estamos encerrando. Hoje eu vou encerrar um pouquinho mais tarde. Para esse pessoal que está entrando agora. A gente vai ficar uns tempinhos a mais. Eu vou encerrar a 1 hora, tá? Tem um pessoal que chegou um pouco depois. Para a gente poder falar aí. Mas, gente, vai colocando aqui, ó. Vai colocando perguntas. Vai interagindo aqui comigo. Kel, seja bem-vinda. Manda aqui. Vai interagindo. Vai colocando aqui. Pô, Dri, legal. Legal isso aqui que você está falando. Voltando lá a outra... aspecto ele está falando da consciência, um outro aspecto da consciência, ação e reflexão. Nós falamos de como atua aqui na parte do cérebro, do funcionamento do cérebro, falamos da interconexão, lembra da informação com a experiência, agora vamos falar da ação e reflexão. O que é isso? Permite não apenas reagir a estímulos, mas também sobre refletir o passado e planejar o futuro. Isso são estímulos mentais, tá? A gente está falando da questão física. Sim, quando você ativa a consciência aqui, ó, o que faz na tua mente? Ela já começa a reagir a estímulos, né? Ali, ó, que a gente fala muito sinapses, depois a gente falar sobre sinapses também, tem uma live só sobre sinapses, né? Que você vai entender o que é uma sinapse. Então você começa a ter estímulos ali para lembrar do passado, ver coisas que você precisa trabalhar. Porque quando a gente pensa em, eu tenho problema de me comunicar, logo você já puxa um estímulo aqui, já surge, um estímulo que você vai buscar algo lá, talvez no teu passado, que te impede hoje de se comunicar, algo que aconteceu. Ou talvez você precisa muito agir na tua vida, mudar alguma coisa que está acontecendo agora, para que você fique bem no futuro, então você vai ter um estímulo ali, para já projetar ali, planejar o futuro, que você não quer que aquilo aconteça, ou não quer que seja esse cenário no futuro. Isso são estímulos, tá? Sabe quando você vive momentos aqui, você fala, pô, no futuro eu queria tão que fosse diferente, eu queria que eu não passasse mais por isso, eu queria que estivesse bem. Então a gente já tem estímulo de querer o melhor no futuro. Marlene disse, ser sábio é melhor do que forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Adorei, Marlene, que você falou. Adorei. É verdade, eu falo muito isso aqui. Olha pra mim. Eu sou fraquinha, né? Geralmente a pessoa associa a força física, né? A pessoa quanto maior, pessoa é forte. Às vezes a pessoa é tão grande, mas tão grande, e aparenta ser tão forte, mas ela é tão fraca. Somente emocionalmente. Porque uma pessoa forte, mental e emocionalmente, ela é muito mais forte que uma pessoa fisicamente. Isso é fato comprovado. Porque se você usa muito bem a tua mente, você está ali fortalecido o teu emocional, você tem conquistas ali incríveis. Né? Até a força física acaba se tornando fácil. Porque assim, eu não sou tão forte, mas se eu tiver que levantar muito peso, né, Vanessa? Nós vamos levantar muito peso. Porque eu vou colocar aqui, ó, no meu pensamento, na minha mente, que eu consigo fazer e eu vou fazer.
Nós já carregamos peso aqui que o pessoal nem acredita, né, Vanessa? Que a gente consiga fazer isso. Mas por quê? Porque tudo está no mental. Na verdade, a força, ela está no mental. Isso mesmo, Marlene. A força começa aqui, ó. Na mente, começa no pensamento. Se você... Tô falando não da força física agora, tá? Tô falando da força que a gente precisa. Essa força de espírito, essa força de querer conquistar, de garra, de suportar qualquer coisa. E a mulher tem muito isso também. O homem tem, mas a mulher também tem muito. Eu falo a mulher porque a mulher, ela é mais emotiva, né? A mulher, ela é mais no emocional, nos sentimentos ali, né? O homem já é mais razão, mas a mulher tem muito essa força. Né? Quando ativado essa consciência, esse trabalho emocional dentro de você, o seu nível emocional está ali, ó, equilibrado, você consegue tudo. Você consegue, Zélia, seja bem-vinda, Zélia. Então ela falou uma coisa bacana da força. Vamos trazer agora, a gente falou sobre a consciência no geral, a gente falou sobre a consciência no campo físico, como atua dentro do nosso cérebro. Agora nós vamos falar um pouco da consciência emocional. Né, que é o tema da pauta hoje. O que é consciência emocional? O que eu falei desde o começo até agora. Para a gente finalizar a nossa live daqui a pouco, vamos trazer essa questão da consciência emocional. Consciência emocional é você ver o que te fere, o que está doendo aqui dentro, sentimentos que te machucam, dores, traumas, angústia, e você ter a consciência que você precisa trabalhar. Isso, para que você tenha uma vida plena, uma vida feliz. Sim, a pessoa fala, é possível ter uma vida plena? Sim. Sim, é possível. Eu vivo uma vida plena, mesmo com as dificuldades, com os desafios e com os problemas. Porque eu determinei que a minha vida é plena. Porque até os problemas e as dificuldades são importantes, não é verdade? A Vanessa está aqui do lado, totalmente. Hoje ela aprendeu isso, você tem essa consciência, né, Vanessa? Eu falo para ela, os problemas, as dificuldades vêm com a gente. Não tem como fugir. A dor está presente, né? Se fortalecer da dor. A gente sempre fala isso, o fortalecimento da dor. Porque a gente vai ter problema, a gente vai ter doença, a gente vai ter os pepinos, os leões para matar todos os dias. Então você tendo essa consciência do que te carrega junto, que vai na tua vida, aí você fica tudo muito mais fácil. Porque assim, eu não sofro pelo que não devo sofrer. Sim, eu posso estar com o maior problema do mundo, né? Eu posso estar com as maiores dificuldades do mundo, mas eu vou ativar minha consciência ali que eu tenho que passar por aquilo e eu tentar fazer as melhores escolhas para amenizar aquele cenário, ou para mudar aquele cenário. Porque assim, vou te falar, só tem uma pessoa capaz de mudar qualquer cenário que você vive. E é você mesma, não é fato? Se você decidir olhar para aquela dor, né, Vanessa, olhar para aquele sentimento de sofrimento de uma forma positiva, tudo ameniza, tudo fica melhor, não fica? O problema pode até não ter diminuído, mas dentro de você ele se tornou muito menor. Né? Lá fora ele está do mesmo jeito, mas dentro de você ele está pequeno. Porque assim, eu tenho muitos problemas. Mas o quanto eles me afetam? Os problemas não podem te afetar. Eles existem, estão lá fora, eles têm que ficar ali fora. É no externo, lembra do externo? A partir do momento que você traz o problema para o interno, aí você se mata. Aí você cai. Então pensa isso. Olha, o pessoal está entrando, entra que nós estamos falando sobre consciência. Falamos sobre a consciência no modo geral, ok? Falamos sobre a consciência, como que ela ativa, como que ela é o processo, os aspectos no físico, no nosso cérebro. E agora estamos falando da consciência emocional, que eu acabei de falar, quando você ativa a consciência, por isso que o processo todo, a Sonia acabou de colocar, eu sofro por antecipação. Por que, mulher? Fica esta pergunta agora, por quê? Né? Porque você sofre toda hora. Ó, pensa comigo. Se você sofrer por antecipação, você está sofrendo agora, aí você vai sofrer quando realmente existir o problema e você vai sofrer no futuro. Você está sofrendo nos 3 estágios ali, né? Você está sofrendo no passado, presente e futuro. Porque no passado, porque não aconteceu ainda. Aí no presente, tá ali. Então pensa comigo. Não sofra não por antecipação. E na verdade, ó, a questão é, não sofra por antecipação, não sofra no processo e não sofra após o processo. Essa é a questão. Não sofrer. Você tem que passar pelo processo de uma forma inteligente. Não sofrendo. Quem falou que tem que passar sofrendo? Passe pelo problema de cabeça erguida. Eu falo isso direto pra Vanessa. Seja qual for o problema que a gente passar, nós vamos passar de cabeça erguida e vamos embora. Não dá para olhar para trás e chorar, não dá para ficar sofrendo aqui presa no presente também, senão você não terá um futuro. Correto? Toninha, pensa sobre isso. Quero mais ver você sofrendo antecipação, não. Primeiro deixa as coisas acontecerem e quando acontecer,
Se acontecer, aí você vai parar, ativar a tua consciência do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Esse é um processo para você não sofrer. Porque assim, se você ativa a consciência e vê que você não pode fazer nada diante daquela situação, você não deve sofrer por ela, porque você não pode fazer nada. Agora, se você ativar a consciência e você vê que você pode fazer algo, não sofra também, mas faça algo. Mas escolha, entendeu? Então o sofrimento não faz parte aí da tua vida. Na verdade, o sofrimento não tem que fazer parte da nossa vida. Não, a gente não tem que sofrer. A gente tem que enfrentar. A gente tem que entender que vai ter, a consciência, entender que existem momentos na nossa vida que é maravilhoso, mas existem momentos que vai ser ruim também. Então, se a gente tiver essa consciência de que a nossa vida não são só flores, sabe aquelas pessoas que, exemplo, casam, falam, agora eu casei, meu casamento vai ser incrível, perfeito, vai ser maravilhoso. Não vai ser. Não vai ser. Então já entenda, tenha essa consciência que vai ter momentos incríveis, vai ter momentos terríveis, e você vai ter que passar por todos eles. E sem sofrer. Não sofra não, porque o sofrimento não leva a nada, gente. O sofrimento, lógico, existe a questão da gente ficar triste, da gente ficar chateado por alguma coisa, só que sofrimento é uma palavra muito dura. Sofrimento, sofrimento é aquela pessoa que está ali, presa a algo. O sofrimento te deixa preso a algo ruim, porque a palavra já é muito ruim, né? Então, exatamente, até a questão de essa semana, a Vanessa lembrou muito bem do Dia de Finados, do luto. Eu vejo pessoas que no dia 2 de novembro ficam aquele dia mergulhado no sofrimento, né? Tô te falando, muita gente vai, entra de novo. Tem pessoas que vivem novamente o enterro no dia 2 de novembro. Vivem, vão lá no cemitério e ficam horas, e ficam ali na lápide. Tudo bem, você ir visitar, levar uma flor, né, Vanessa, enfeitar ali o túmulo. Enfeitar não para sofrer, mas para lembranças positivas. Olha o sentimento. Ir lá para prestar homenagem, né, Vanessa? Que coisa linda, maravilhosa. Você vai lá para prestar homenagem, para lembrar dos momentos felizes. E a pessoa vai lá e só lembra do quê? A maioria das pessoas vão no cemitério para fazer... a levar flores para sofrer novamente. Porque a única coisa que ela lembra lá no túmulo é do dia do velório, do que aconteceu, de como a pessoa morreu. Faça o oposto, não sofra. Eu garanto para você que a pessoa que já partiu, ela vai estar onde quer que esteja, ali feliz por você, ou feliz ali por questão de você estar ali relembrando momentos felizes, de estar prestigiando ela, homenageando. Eu faço isso, eu também tenho entes queridos que já partiram. Né? Só que eu faço as minhas orações para essa pessoa, faço de coração, lembro dos momentos felizes que eu passei com ela, que é mais importante. Sim, que aí eu estou honrando ela, não no leito. A gente não honra com sofrimento, a gente honra com alegrias. Pense nisso, tá vendo? É um olhar, é uma reflexão. Porque eu garanto que a pessoa que partiu, que te amava aqui, ela não quer que você sofra. Quer, Vanessa? Alguma pessoa vai querer que você sofra? Alguma pessoa que já te amou aqui um dia, que já partiu, vai querer que você sofra? Não, ela quer que você esteja feliz. Ela quer que esteja bem. Mesmo com a ausência dela. Porque assim, só temos uma certeza na nossa vida. Consciência. Só temos uma certeza. Que nós nascemos e nós morremos. Essa é a única certeza que nós temos. Então, por que o desespero? Eu vejo, tudo bem, a saudade dói. Né? Às vezes são mortes, né, Vanessa? Que quando é a morte que a gente espera, que a pessoa está doente, já está no processo, é uma coisa. Agora, quando é algo assim muito violento, estou falando desses casos, que a pessoa é nova, meninas novas sendo feridas, machucadas, mortas por companheiros, ou assalto muito brutal, que a pessoa, ninguém esperava. Eu sei que o luto vai existir, a dor, mas a gente já falou sobre isso do tempo, que o tempo ele ajuda. Mas a gente está falando de sofrimento. A dor da perda e a lembrança, o luto é uma coisa, o sofrimento é outra. Viver o luto e não é viver no luto. Exatamente. Acabou de falar uma frase muito bacana. Viver o luto não é viver no luto. Viver o luto é ter o tempo necessário para você se trabalhar, ressignificar e aquela dor ir embora. Aquela dor da ausência. A dor da ausência da pessoa, de não ter a pessoa ali do teu lado, ela ia amenizando com o tempo. Agora, viver no luto é viver no sofrimento. É lembrar eternamente que aquela pessoa não está mais lá. E pior, tem pessoas que acham que não viverão mais sem aquela pessoa. Porque, na verdade, nós nascemos seres individuais. Nós nascemos o ser livre como pessoa.
Mesmo que você casou, mesmo que você constitui a família, seja teu filho, nós somos seres individuais. Então nós temos coisas a criar, nós temos missões, cada um tem a sua missão, o seu propósito de vida. Então pense nisso. Seu propósito de vida, tua missão não está relacionado. Eu sou casada há 18 anos. Eu tenho 4 filhos, mas a minha missão não tem a ver com a minha família, mas não é só a minha família. Também tem a minha vida, tem a mim, o que eu quero fazer, o que eu quero desenvolver. Você entende? Sim, é difícil perder as pessoas que a gente ama ao nosso lado. Não é fácil, não é. No entanto, temos que entender que talvez a missão dela já tenha sido concluída, né? Que Deus, quando chama a gente, quando tem que ir, é porque está na nossa hora, não é verdade? Pode a gente não entender os propósitos, né, Vanessa? Pode não entender como aquilo aconteceu, mas é fato, é o que a gente tem que ter essa consciência que vai acontecer isso em algum momento, correto? Então, na verdade, olha, fica uma dica que é o que eu faço com a minha família. Eu trabalho também a minha família para minha ausência. Olha que interessante, né, Vanessa? Eu trabalho a minha família com a minha presença, com momentos felizes, com direcionamentos, com educação, mas eu trabalho também a minha família para minha ausência. Tem coisas que eu deixo eles desenvolverem, mesmo porque o dia que eu não estiver aqui, eles vão ter que desenvolver, não é verdade? Então, olha que interessante. Tudo é questão, gente. Entrou uma ligação aqui, mas tudo é uma questão de pensamento. Olá, voltando. Pessoal, dá um joinha aí se eu voltei. Uma ligação aqui entrou. Dá um joinha. Se eu voltei aí, estão me ouvindo? Estão conseguindo escutar? Ah, Zélia, você, Adriana e Vanessa foram muito importantes na hora mais difícil da minha vida. Eu sei, Zélia. A Zélia passou por um luto difícil. Foi um luto de muito tempo, né, Zélia? Você foi uma pessoa que demorou muito tempo ali no seu luto. Você precisou desse tempo, né? E eu falava pra ela, a Zélia, ela falava, eu sei que eu não posso ficar assim. Eu falei, não. Eu falava pra ela, não, é o seu tempo. É o seu tempo, Zélia. Você vai ter o seu tempo de luto. Então a gente trabalhava muito isso em você, né, Zélia? De você entender que, para não se preocupar com o que os outros falavam, pensavam. Se tivesse, obrigado, Toninha, voltou, né? Então eu tô falando aqui, eu até mandei uma mensagem aqui pra Zélia, que ela falou que a gente foi importante pro luto dela, que ela perdeu o filho muitos anos atrás, e ela passou um processo muito difícil, que o tempo dela de luto foi muito difícil ela entender, foi muito demorado por conta dela, mas eu explicava pra ela que cada um tem o seu tempo de luto, e eu falava pra ela, não sofra. Você vai ter o seu próprio tempo, o seu momento de luto, o seu tempo de luto, né? Então a gente conversava muito sobre isso. Pessoal, a gente vai estar daqui a pouquinho finalizando a live de hoje. Olha, obrigada a todas que entraram na minha live, que eu sei o quanto vocês têm aí seus afazeres, momento da hora de almoço, muitas estão fazendo almoço para a família, muitos têm que correr para voltar para o trabalho, inclusive o pessoal já saindo para voltar para o trabalho. Mas olha, eu vou falar também, a próxima live nós vamos fazer às 8 horas da noite, tá? É um novo horário, na próxima quarta-feira, então fiquem atentos aí ao horário da live para ver se o pessoal consegue estar acompanhando mais. Tem o pessoal pedindo para as lives serem à noite. Beijo, minha querida. Também tô com saudade, ó. Venha me ver. Mas eu tô devendo também aí a presença aí que eu irei em breve. Ah, Toninha, que pena. Eu também queria ficar mais tempo com vocês, mas a live passou assim, ó, muito rápida. Mas eu só vou finalizando aqui a live para falar do que a gente falou hoje sobre a consciência. Tentem sim ativar a consciência de vocês a partir daquelas perguntinhas que eu fiz pra vocês. O que você precisa mudar em você, que tá doendo. Ah, Adriana, quando eu me comporto assim, ou eu sendo assim, tá doendo em mim. Então, coloca aí no papel. Se você ativar a consciência, pega um papel em branco aí na tua casa, coloca tudo o que você gostaria de mudar em você, que você não gosta em você. Ah, eu sou muito assim, eu sou muito boba, Coloca lá. E depois, como você faria isso? Como fazer isso? Tudo que você gostaria de mudar na tua vida também. Aí depois, como você faria isso? Como você pode fazer isso? Né? De agora, de imediato. O que você pode fazer para mudar seu posicionamento, sua atitude? Coloca aí. Aí, a partir que você começa a ativar a tua consciência, que você consegue trabalhar os outros passos, que a gente vai falar dos outros passos nas outras lives. Que é ressignificar o teu passado, que é planejar o teu futuro e fazer as metas e executar no presente. Tá? Ativando a consciência. A partir daí você consegue trabalhar o teu passado, ressignificar e deixar para trás o que precisa. Aí você consegue planejar, fazer o planejamento para o teu futuro. E mais importante, no presente, ter as metas e como você vai cumprir essas metas. Ficou claro, pessoal?
Então eu vou deixar aqui, ó, próxima live, na quarta-feira que vem. Entrem, que a gente vai falar do destravar aí, vamos destravar aí pra ativar a tua consciência. Odri, a Valquíria disse que queria ver novamente. Fala pra ela das nossas lives. Ah, legal, Valquíria. Val, olha, todo final de mês a gente tá colocando, o comecinho do próximo mês, a gente coloca todas as lives disponíveis no nosso canal do YouTube. Vai ficar aqui, ó, no canal do YouTube, tá? @Universo Glency, é o canal do YouTube lá, tá? GlencyCast. E tem as lives. Ah, lá também tem o GlencyCast. O nosso canal do YouTube vai ter as lives, conteúdos aí, o GlencyCast. Não perca. Você que quer mais conhecimento de inteligência emocional, assiste o GlencyCast, que é o nosso podcast semanal lá no canal do YouTube. Não esquece. Olha, as lives do mês de outubro, Toninha, já estão disponíveis lá no canal do YouTube. Tá? Todas as lives, autoconhecimento, autocuidado, escalada para o sucesso e o perdão. Veja lá. Tá lá no canal do YouTube as lives. Não perca. Então, olha, mês que vem terá a live, todas essas lives estarão lá de novo. Legal, legal você falou. Que aí você pega do comecinho, você vê tudo que eu falei. Pessoal que entrar assim, mesmo que você entre para ficar 10, 15 minutinhos, entre só para ter essa conexão. Sabe por quê? Que mais do que conhecimento, mais do que informação que eu passo para vocês, mais do que posicionamento e direcionamento, eu tô passando, sabe o que para vocês? Energia, positividade. Tô emanando luz para vocês, a minha luz tá indo para vocês até aí, nesse momento, essa luz de força, de garra, porque sim, eu sou uma mulher que, quem me conhece, quem já fez treinamento, sabe o tanto que eu tive que me trabalhar para chegar até aqui, para ser a mulher que eu sempre desejei e sonhei ser. Então você também pode. Eu ajudo mulheres a se tornarem mulheres inspiradoras. Ok? Então venha comigo, venha nesse processo do Universo Glency. Entra, ó, quem não segue a gente, segue lá no Insta, Universo Glency, Adriana Mazaron, segue o Instituto Glency, segue também lá no canal do YouTube. Ó, o canal do YouTube tá muito bacana, ó, as lives lá estão disponíveis e o GlencyCast. Pessoal, adorei essa live de hoje com vocês. Um beijo para todos vocês. Olha, que entraram homens, mulheres. Homens continuam aqui forte aqui também, hein? Eu vi que a Alexandre também entrou. Alexandre, obrigado pela presença. Olha, todos os homens também que estão aqui. Que é importante, eu estou falando para as mulheres, mas os homens também. Quando a gente fala de inteligência emocional, gerenciar emoções, consciência, escalado para sucesso, é a mesma. O ser humano é um só, gente. O ser humano é saúde física, mental e emocional. Ok? Então, olha, gente, fiquem com Deus. Uma ótima semana, fim de semana e final de semana. E te espero na próxima live às 8 horas. Tchau, gente. Eu comecei e vou finalizar também, tá? Tchau.